Olá, meu amigo, minha amiga, querido professor e professora, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos prosseguindo no nosso guia Educação e Redenção e já ultrapassamos a metade do trimestre. Hoje iremos abordar a lição 7, Adoração no contexto da educação. A pessoa não adianta apenas aprender português, matemática, ciências, né? Aprender a tocar piano, aprender a falar inglês, não. É preciso que ela entenda também as disciplinas espirituais e um tópico importantíssimo aqui é a adoração. Se a pessoa foi educada em Harvard, nas melhores universidades, e ela tem uma falsa visão sobre a adoração, não adiantou muita coisa, né? A vida dela vai se resumir a essa terra e no final da vida ela vai errar o seu caminho porque não adorou o Criador com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Então, é importante sabermos a quem nós adoramos e como nós adoramos. Eu tenho falado aqui do livro Madison, que é A Linda Fazenda de Deus. Por que a Linda Fazenda? Porque é uma escola, ok? Uma escola com uma fazenda. Porque a agricultura é o ABC da educação, segundo Ellen White. Ela escreveu Agricultura, o ABC da Educação, então a obra de educação precisa estar ligada à obra de agricultura, e por isso a história de Edward Sutherland, que foi um dos pioneiros adventistas da educação, ele por várias vezes percebia desvios em algumas escolas e tentava aplicar a verdadeira ciência da educação, os verdadeiros métodos, para que as pessoas tivessem a mente direcionadas para a verdadeira educação. Então, muitas pessoas já estão fazendo o seu pedido. Se você quiser ajudar esse canal, Tiago, eu gostaria muito de ajudar o canal, como eu faço? Adquira esse livro aqui, tudo bem? É a maneira que você pode ajudar. E vamos fazer vou fazer um sorteio, tudo bem? Deixe um comentário aqui abaixo do vídeo e vou escolhendo os comentários ali e vamos sortear. Eu não estou conseguindo responder todos os comentários. A série sobre o santuário tomou bastante do nosso tempo, consumiu bastante do meu tempo vago. Aproveite para ver a série do santuário. Ela já se encerrou, os vídeos estão disponíveis no canal. Mas assim que eu voltar à normalidade, procurarei responder a todos vocês. Tudo bem? Vamos para a nossa lição. Adoração no contexto da educação. A parte de sábado diz que a adoração é tão central na experiência cristã que a educação cristã não pode deixar de tratar dessa questão. A parte de domingo diz que todos nós adoramos alguma coisa. Não funciona assim. Eu não adoro a Deus. Mas você adora o quê? Não adoro nada. Eu sou neutro, né? Eu sou de centro aqui. Não, todos nós adoramos alguma coisa. Não tem como, né? Mas eu sou ateu, não adoro a Deus. Talvez você adora a si mesmo, né? Alguns adoram o dinheiro, o poder, a fama, o sexo, e alguns adoram a si mesmo. Adoram o próprio conforto e eles adoram a Deus até que Deus peça um sacrifício, porque o sacrifício ele atenta contra o conforto próprio. E muitas pessoas estão ali guardando o sábado, muitas pessoas estão devolvendo o seu dízimo, que é uma maneira de adorar a Deus, tranquilamente, até que aquilo ali não mais vai se encaixar com o seu conforto próprio. E aí, então ele, olha, que faltou alguma coisa lá em casa e eu tive que comprar no dia de sábado, né? Foi ao mercado. Mas espera aí, não era melhor então você se prejudicar um pouquinho, esperar passar o pôr do sol para ir comprar? Então, são coisas que eu procuro ver na minha vida também, né? Sou tentado pelo conforto e por não fazer um sacrifício, como qualquer um de vocês, temos a mesma natureza. Mas precisamos colocar Deus acima de tudo. Isso que é adoração a Ele. A tentação é a seguinte: colocamos Deus acima de tudo, mas quando o nosso bem-estar vai ser prejudicado, aí nós fazemos uma troca, colocamos nosso bem-estar acima de tudo, fazemos, quebramos a lei, etc. Aí quando acabou aquela situação de prova, aí nós voltamos a Deus
para o primeiro lugar. Isso aqui é o que os 3 hebreus não fizeram. Os 3 hebreus podiam ter racionalizado, né? Está aqui a primeira pergunta da lição. Eles ficaram de pé, mesmo em face da morte. Eles poderiam ter falado assim, puxa, Ananias, Mesaque, a gente estou lembrando agora os nomes babilônios, né? Nós, se não ajoelharmos, nós vamos morrer. E aí, quem vai pregar o evangelho aqui em Babilônia? Tem que alguém pregar o evangelho, Deus vai entender. Isso é uma tentação muito forte, mas eles não caíram nela. Eles não racionalizaram, eles ficaram em pé. E Deus houve por bem livrá-los. Porém, quantos outros não foram libertos? Quantos outros não foram queimados? Querido amigo, o importante aqui são as palavras de Jesus. O grão de trigo, se ele não morrer, não acontece nada, ele não dá vida. Mas quando ele é posto no solo e morre, aí ele produz a planta e a planta gera uma enorme multiplicação dos grãos. Muitos mártires não foram libertos das chamas, não foram libertos da prova e morreram, mas produziram uma grande colheita. Então, devemos adorar a Deus. Não importa se isso vai violar o nosso conforto e o nosso bem-estar, ou mesmo tenhamos de render a vida. Parece algo simples que eu estou falando, mas comece a pensar como nós não racionalizamos todas as vezes que o nosso conforto é posto em xeque. A adoração apropriada é tão importante que se torna central às questões dos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo, porque a última grande prova será sobre adoração. Portanto, a educação cristã precisa incluir a questão da adoração, o que ela é, como adoramos e por que ela é importante e a quem nós adoramos. E se a criança crescendo não ouvir falar, não aprender e ela crescer não tendo essa noção de adoração, a educação dela foi falha, foi educada apenas para essa vida. Mas a educação que nós estamos falando é aquela para a eternidade, educando para esta vida e para a eternidade. Essa foi a parte de domingo. Segunda-feira, a lição vai trabalhar com Salmo 78. Então, olha só, professor, nós trabalhamos aqui Daniel 3 sem ler, apenas contando a história, a maioria das pessoas já conhecem, e ali os próximos textos são períodos longos, você escolha 2 ou 3 versos e trabalhe com aquele trecho, que vamos trabalhar com Salmo 78. O que diz Salmo 78, 1 a 17? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicareis enigmas dos tempos antigos. Eu gosto aqui dessa palavra, enigmas, a lição diz que não são coisas sinistras, mas coisas obscuras ou apagadas, como a história pode se tornar quando seus eventos cruciais ficam cada vez mais distantes do passado. Por isso, o estudo da história do povo de Deus, o estudo da história do grande conflito entre o bem e o mal, ele precisa ser estudado, ele precisa estar sempre à tona. Quando o presidente americano chega lá em Auschwitz, no campo de concentração nazista após a Segunda Guerra Mundial, ele diz assim: tirem fotos de tudo, documentem tudo, porque daqui a 10, 20, 30, 50 anos, algum maluco vai dizer que isso nunca existiu. E é assim que tem acontecido. Muitas pessoas, quando se passa um longo tempo, mas não existiu. A família de Noé viu o dilúvio, mas algumas gerações depois, mas não existiu dilúvio, não existe Deus, não foi assim não. Jesus não existiu. Diga isso para os apóstolos. Mas o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, e ali eles falam: mas será que essa história aí do Mar Vermelho existiu? As histórias deixam vestígios, e nós precisamos sempre tirar essas histórias bíblicas aqui das páginas e torná-las reais diante dos nossos olhos. Devemos meditar na história de Cristo ponto a ponto, deixando que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente das finais. Senão vai parecer a história da carochinha. A fé vai enfraquecendo, enfraquecendo, a história vai se apagando. Então essa Bíblia aqui tem que ser estudada e você tem que puxar o fio da evidência, senão essa história vai ficar obscura
obscura e apagada. Por isso temos que tentar entender os enigmas dos tempos antigos. Você tem que tentar montar a doutrina do juízo investigativo, você tem que entender a doutrina das 3 mensagens angélicas, a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, como que ela se encaixa nas 70 semanas, como que aparece a lei de Deus. Irmãos, tem gente que quando aparece alguém na internet questionando, a fé dele não está firme. Essa história de juízo investigativo, de santuário, a fé da pessoa vai se tornando líquida e vai escorrendo. Então, querido pai, preste atenção nisso daqui. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. O que você vai contar? Verso 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, ao assentar-se, ao deitar-se, ao caminhar. Ouvi, Israel, o Senhor é o único Deus. Você lembra lá em Deuteronômio 6? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, porque a tendência é se esquecer. A tendência é achar que as histórias da Bíblia são infantis. Tudo bem? Não se esquecessem, mas lhe observassem os mandamentos. Essa é a parte 1. Para que lembrassem das histórias e não esquecessem. A parte 2 agora da pergunta 2. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, está com Deus, está sem Deus, está com Deus, está sem Deus, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Qual a mensagem essencial de Salmo 78? Lemos aqui, como ela se encaixa em toda a questão da educação e da adoração. A sua vida, querido pai, é colocar os pés dos seus filhos no trilho da estrada que volta ao jardim do Éden. Por isso é culto de manhã, por isso é culto de noite, por isso é leitura nos momentos vagos dos livros inspirados da Bíblia, Espírito de Profecia, os livros da Casa Publicadora, os livros de doutrina da nossa igreja, comentário bíblico adventista. Não é só devocional, não. Tem que saber os fundamentos da fé, tem que conhecer a firme plataforma adventista que foi colocada sobre um conjunto de verdades muito bem harmônicas e inamovíveis. Tem que conhecer isso aí, senão vai começar a duvidar. Senão vão vir as provas e pensa, ali a família de Noé dentro da arca. Será que vai chover? Puxa, tem 120 anos, nunca aconteceu nada. 1 dia, 2 dias e não choveu. A fé vai balançar, tudo que puder ser sacudido será. Agora vamos para a parte 2. Então é o seguinte, a fé tem que ser central na sua casa. Tudo na sua casa tem que haver com religião. O Ocidente às vezes só deixa a religião para a igreja. E lá os orientais oram tantas vezes por dia, e tem os altares, e tudo é religião na vida deles. E nós aqui não. Não, a nossa vida tem que tudo girar em torno da religião. Ir para o trabalho, para a escola, isso aqui é um complemento. Você faz isso para sobreviver. Agora o foco da sua vida é aprender isso aqui, para pregar o evangelho, para ir ao resto do mundo e aplicar a verdadeira educação, para levar as pessoas ao pé de Cristo, para fazer um prosélito, para fazer um discípulo, para fazer um seguidor. É isso tudo que importa. Esse é o foco da nossa vida. O resto é assim, para você conseguir um dinheiro, para comer, para viver, ok? Mas o foco da nossa vida é religião, a nossa conversa deve ser sobre a Bíblia, sobre as realidades eternas e sobre o lugar que nós estamos esperando ir. Os seus livros, a sua cultura, tudo gira em torno disso. Isso aqui é a verdadeira ciência da educação. Essa é a verdadeira cosmovisão, o prisma pelo qual nós enxergamos o mundo. E os seus filhos têm que entender isso desde cedo, ok? 3. Examine Salmo 78, 6 a 17. Quais lições específicas os pais deviam ensinar aos filhos? Já comentamos um pouco sobre isso, mas veja aqui a partir do verso 8. Aliás, 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Qual? Os antigos, né? Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrara. Prodígios fez na presença de seus pais na terra do Egito. Dividiu o mar e fê-lo seguir. Aprumou as águas como num dique. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite
como um clarão de fogo. No deserto fendeu as rochas e o povo duvidou que poderia entrar na terra de Canaã. Esse é o problema, tudo gira em torno da fé. As pessoas viram o mar se abrir, viram a nuvem, viram o pão cair do céu, viram a água sair da rocha na frente deles e duvidaram que Deus pudesse dar uma vitória ali na guerra na terra de Canaã. E preferiram voltar para o Egito. Você está entendendo? Eles viram, mas se esqueceram. Por isso, essa palavra aqui, querido pai, tem que estar o tempo inteiro diante do seu filho. Seu filho ele tem que respirar a história de Jonas, respirar as viagens missionárias de Paulo, ele tem que respirar, ele tem que viver, ele tem que sonhar com a história de Daniel. Isso aqui é tudo, isso é a verdadeira ciência da educação, isso aqui tem que preencher toda a essência da sua vida, desde quando você acorda até quando você dorme. Essas histórias, senão ele vai duvidar. Senão você vai vacilar na prova. Senão a fé vai se enfraquecer. Porque assim sempre foi. Lá em 1 Coríntios diz que não sejais como os vossos pais, porque todos eles foram batizados no mar, todos estiveram sobre a nuvem, mas vocês não podem ser como eles, porque eles não entraram no descanso. Lembram disso? Leia lá. Acho que é 1 Coríntios 9 ou 1 Coríntios 10. Tudo bem? Eles viram, mas não tiveram a fé. E os mesmos problemas deles são os que nos atingem. É por isso que Israel ficou 40 anos no deserto. É por isso que Jesus ainda não voltou. Estamos aqui no deserto deste mundo, rumo a Canaã. Agora veja mais aqui, 18. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Isso aqui faz parte da educação. Não comemos o alimento que faz parte do gosto, mas comemos o que Deus ordenou. Você entende isso? E é bom que acostumemos o nosso gosto ao que Deus ordenou. Uma criança, ela não pode comer qualquer coisa. A mãe sabe o que a criança pode comer quando tem 6 meses, quando tem 1 ano, quando tem 2 anos. Só que tem um tempo que as pessoas só querem comer o que é do gosto. Veja agora o verso 30. Porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. A alimentação faz parte da educação. Alimentação é um dos frutos do Espírito. Não pensa que isso aqui é forma, não. Está lá, domínio próprio, temperança. O que domínio próprio tem a ver? O seu gosto você tem que se dominar. Você tem que falar, isso aqui eu não vou comer essa quantidade. Não vou comer esse horário. Isso tudo tem a ver com adoração. Porque somos feitos daquilo que comemos. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tudo está relacionado com adoração, com educação e com redenção. Ok? Vamos agora para a terça-feira, em espírito e em verdade. Aí você vai trabalhar o verso. Eu escolhi trabalhar aqui, João 4, versos 19 a 21. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então havia uma disputa ali entre samaritanos e judeus. Quem estava adorando no lugar certo? E a mulher ficou, olha, eu não sei em qual o lugar certo. E Jesus falou, olha, se preocupe com o lugar não, vai vir logo o tempo em que a adoração não vai depender mais do lugar. 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adorar o Pai em espírito e em verdade. A lição vai trabalhar esses dois textos aqui. O que adorar em espírito? É a sua mente está pura com Deus, é o seu coração genuíno, está oferecendo um louvor a Deus. Qual que é o problema aqui? O problema é que as pessoas pensam que é só para adorar em espírito e caem em um emocionalismo. Eles caem em um tipo de culto completamente emocional, que não possui doutrina, que não possui verdade e que não possui forma. Vale tudo, desde que afete as suas emoções. Então a pessoa vai num culto, às vezes o culto está totalmente de acordo com a Bíblia, e ela fala assim, não mexeu comigo, não, eu não senti nada. Como se você precisasse sentir para estar fazendo certo. Então tudo é reduzido a um sentir.
eu não penso, eu sinto. Olha, não quer dizer que você não possa sentir, mas a adoração não está focada apenas no sentir. Você compreendeu? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Não é porque você não está lá em Jerusalém que você não pode adorar a Deus. Então, preste atenção, não bastam as formas, o seu espírito tem que estar em comunhão com Deus. A sua consciência tem que estar livre de pecado. Não dá para ir para a igreja, é culpa do pecado e você finge que não aconteceu nada. Não dá para subir num púlpito para pregar sem ter pedido perdão a Deus de um pecado. Eu não posso vir aqui gravar um vídeo se eu não estou em paz com Deus. Eu não posso subir lá na frente para cantar uma música se eu não estou em paz com Deus, se eu fui convencido de um pecado e não confessei aquele pecado. Você está entendendo? Esse era o problema dos judeus. E eu acho que a lição vai enfocar isso aqui na quarta-feira. Mas eles ficavam só na forma, mas não tinham espírito. E aí muitas vezes as pessoas pensam que não é para ter forma nenhuma, é para ter só o espírito, é só sentir. Eu canto uma coisa que me emociona, o pastor pregou algo e eu chorei, e é isso e aquilo. E aí vamos para a parte do em verdade. É para adorar em espírito e em verdade. Em verdade quer dizer o quê? As doutrinas, a lógica bíblica, a razão, né? O culto deve ser racional. Tudo bem? Não é como o culto pagão, apenas um culto emocional, onde vão tocando os tambores, e a pessoa vai se agitando ali, e se agita, e aquela agitação ele sente um monte de coisa. Não. Nosso culto é a razão, compreendemos a história de Cristo, a encarnação, a cruz, e aquilo nos leva a uma profunda emoção. Tudo bem? Agora, muitas pessoas estão falando, o que importa é Jesus, as doutrinas não importam. E aí eu pergunto, Jesus também não é uma doutrina? Como que você sabe como adorar a Jesus se não tiver as doutrinas? Então querem dividir isso aqui, querem ficar só com o Espírito, né? Não querem ficar com a verdade. O Espírito sem a verdade pode nos levar a um sentimentalismo superficial, que se baseia mais em emoções inconstantes do que em qualquer outra coisa. Por outro lado, a verdade sem o Espírito pode levar a um formalismo morto. Por isso, precisamos de ambos. Devemos adorar a Deus em espírito, mas também da forma correta, da forma como que ele deixou aqui. Por exemplo, Caim e Abel. Se fosse só em espírito, por que Caim não foi aceito? Se ele estava com as melhores das intenções. Porque ele não fez da forma correta. Porque Uzá foi fulminado se ele estava com as melhores das intenções de segurar a arca. Porque não foi em verdade. Não foi da forma correta. Muitas pessoas estão dizendo ali que o importa é a fé, né? E a forma não importa. Não é isso. Nenhum verso da Bíblia está escrito isso. É em espírito e em verdade, com o coração puro e da forma correta. Nadab e Abiú que levaram o fogo errado para dentro do santuário. Quantos casos na Bíblia nós vimos de pessoas que tinham boas intenções, mas não fizeram da maneira que Deus pediu e sofreram graves consequências. Leia 1 Crônicas 1,16. Tente imaginar a cena descrita. Você imagina solene e temível ou um festival alegre? Ali é descrito quando a arca é posta na tenda que Davi preparou e depois há um hino, um salmo de louvor a Deus. E aqui ele colocou, você imagina solene e temível ou festivo e alegre? Isso aqui é uma opção binária que as pessoas às vezes ficam presas, né? Porque elas confundem a alegria com algazarra e sobriedade com tristeza. Se é sóbrio não pode ser alegre, se é alegre não pode ser sóbrio. Mas o autor coloca, de que maneira ela pode ser uma combinação de ambos? Eu acho o batismo talvez a cerimônia mais solene da igreja. O pastor impõe as mãos, né? O batizando apoia a sua mão ali no pastor, ele pronuncia algumas palavras, mergulha o batizando naquele túmulo líquido e ele sai agora
com os seus pecados lavados, com a sua fé selada, com o seu testemunho público. E a igreja canta assim: a Jesus seguir-te quero, tarará, assim qual for onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temor. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste, foi por mim. E se todos te deixarem, eu te sigo até o fim. Que coisa solene! Aqui no Brasil é fácil. Imagine batizando um muçulmano. A filha foi expulsa de casa, não tem mais lá, não tem mais marido, os filhos abandonaram, o pai quer matar. E aí ela desce nas águas do batismo e aquele grupo ali de cristãos cantando: e se todos te negarem, eu te sigo até o fim. Que solene, mas que alegria. Uma alma salva, que podem fazer as pessoas, não existe morte. A morte ele venceu para nos salvar. Isso é solene, mas é alegre. Então, são as duas coisas da arca, o estrado dos pés de Deus sendo colocado na tenda. E sabendo que a presença divina, de alguma maneira, colocava os pés ali naquela arca, e eles adoravam ante o estrado dos seus pés. Veja, se você quiser saber mais que isso, o vídeo 5 da série do santuário. Ou o vídeo, acho que é o vídeo 4, ou acho que é o 5. Tudo bem? Vamos ver mais aqui. Para começar, pensem como o pecado é feio. O pecado é feio. Mas quando nós passamos a desejar o pecado, é que nós estamos com a visão eclipsada, nós estamos percebendo que o pecado é feio. Mas aqui em 1 Crônicas está escrito: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A pureza é bonita. E por um tempo na minha adolescência eu fui criado de uma maneira pura, mas em contato com amizades indevidas, eu passei a ter aversão às coisas certinhas, né? Minha mãe colocava a camisa aqui certinha e eu abria os botões, eu queria não parecer muito certinho, não parecer muito puro, que eu estava achando, né, aqueles padrões cristãos tradicionais feios. E eu comecei a querer imitar o mundo. Aí você tem as modas, os skatistas, os punk rock e tantas outras coisas. E você começa a achar o pecado bonito. E nós somos levados a achar que o ato de fumar é bonito, é charmoso. Eles colocam aquele cowboy, né, soprando aquela fumaça fluida, aquela mulher sensual com o cigarro nos lábios. E parece que o pecado é bonito. Mas não é assim. As pessoas que fumam estão se autodestruindo. E o hábito de fumar, visivelmente, quando nós olhamos, ele destrói a pessoa, destrói os dentes, destrói o pulmão, destrói o rosto, destrói o olhar. O pecado é feio. Nós precisamos mudar o nosso gosto. Se nós não estamos vendo a beleza na pureza, a beleza na inocência, a beleza numa consciência tranquila, a beleza de uma mulher que possui um espírito quieto, modesto, recatado, tranquilo. Se nós não estamos vendo essa beleza, vamos pedir para Deus nos dar essa cosmovisão. Porque nós devemos adorar a Deus e achar que a santidade de Deus é bela. Eles deviam ser santos em seu coração e em sua mente. E isso conferia significado e beleza à adoração. Um Espírito Santo em uma forma santa como Deus pediu. Mas qual era o problema? Os profetas do Antigo Testamento protestaram contra os israelitas porque adoravam ao Senhor enquanto estavam envolvidas em corrupção. Esse era o problema, a hipocrisia, o coração sujo. Eles faziam jejum, que coisa bonita o jejum, mas para ferir com o punho iníquo, para dar punhaladas, para praticar crimes. E quando iam adorar, estavam ali os judeus não querendo entrar na residência de Pilatos para não se contaminarem a fim de poderem comer a Páscoa, diz lá em João. Mas a noite inteira ficaram tramando como matar Jesus. Você percebe qual que é o problema? Então, muitas vezes hoje achamos que a forma não tem problema algum. Não, a forma é importante. Mas essa forma deve vir acompanhada de um coração puro, porque são os motivos que dão cunho às ações. E Deus nos pede ações corretas pelos motivos corretos,
Sem amor não tem cumprimento da lei. Não tem como a pessoa falar, cumpriu a lei, mas não teve amor. Se não teve amor, então não cumpriu a lei. Porque se cumpriu a lei sem o amor, não cumpriu. É o motivo que dá cunho às ações. O pecado é feio que nós saibamos ter a forma certa e o conteúdo correto para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quinta-feira, idolatria na educação. Israel estava cercado por povos muito religiosos. Eram povos dedicados a seus deuses, mas totalmente equivocados. E agora a lição nos pede, leia Marcos 7, 1 a 13. Qual o princípio encontrado nos versos 7 e 9? Vamos lá? Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Isso aqui é pesado, irmãos. Jeitosamente hoje, rejeita-se a Bíblia para fazer de acordo com as práticas mais agradáveis, mais comuns, mais populares, que segundo a sabedoria humana serão mais eficazes. Mas uma só sentença das Escrituras é de maior valor do que 10.000 ideias ou argumentos de homens. Rejeita-se jeitosamente os escritos de Ellen White em prol das tradições, ideias e raciocínios humanos. Tiago, como é que é isso? Queridos irmãos, a Bíblia dá muitas instruções, mas nós muitas vezes damos explicações, interpretações para ir contra o que o texto está dizendo. Lembra de quando estudamos sobre interpretação da Bíblia? A Bíblia deve ser interpretada de acordo com o seu claro sentido, óbvio sentido natural, a menos que haja uma figura ou um símbolo. E aí a Bíblia dá um comando para fazer isso aqui. E aí assim, não, tem que ver o contexto naquela época. E a gente sempre desfaz, torna letra morta o que a Bíblia escreveu. E aí, Ellen White escreveu aqui, ó, testemunhos para a igreja, sobre administração. Eu vou falar aqui, ó, administração, sobre educação, criação de filhos, namoro. Tem um capítulo aqui, a mulher do pastor, como que deve construir uma casa, como que deve construir uma clínica, como que deve ser o hospital, qual que deve ser a filosofia disso, daquilo. Todos os assuntos que você pensar para uma igreja, inclusive assuntos doutrinários, está aqui nessa coleção. Isso aqui é a principal obra dela, Testemunhos para a Igreja. E aí, qual que é o raciocínio que faz hoje? Olha, Ellen White é a luz menor para guiar para a luz maior. O objetivo todo de Ellen White era levar as pessoas à Bíblia, então não precisa ler. Você está entendendo? Se o objetivo dela era... é claro que ela exaltou a Bíblia, eu não estou negando isso. Mas olha como é posta a questão. O objetivo desses livros é levar as pessoas à Bíblia. Aí a pessoa fala assim, bom, então se eu sei que é isso, eu só vou ler a Bíblia, eu não vou ler nada disso. Você anulou um profeta. Você jogou esse profeta no esquecimento. Ela é a luz menor. Mas para que ler a luz menor se eu tenho a luz maior, dizem as pessoas. Então só ler a Bíblia, eu não leio nada disso aqui. É transformar em palavra morta, em texto morto, sem efeito e não importante. É melhor Deus não ter mandado ninguém, né? Quantas outras pessoas também não chamaram atenção para a Bíblia? Né? John Wesley, Calvino, Lutero, todas essas pessoas chamaram atenção para a Bíblia. Agora, o papel de Ellen White é só chamar a atenção das pessoas para a Bíblia, você não precisa de ler. É um profeta, queridos irmãos. Eu quero dizer isso. Então não podemos jeitosamente falar assim, olha, o que ela escreveu é para aquela época, não é para hoje. Né? Isso aqui do apóstolo Pedro, veja bem que naquela cultura, naquela época, existem certas explicações que vão passar por uma questão cultural. Mas se toda vez eu pego uma questão cultural para reduzir, diminuir e dizer que aquele texto não é aplicado hoje, eu estou transformando sem efeito em letra morta um texto inspirado. Pense nisso, meu irmão. Não podemos rejeitar jeitosamente a palavra de Deus em prol da tradição dos homens. Não podemos adotar teorias e métodos de homens em contradição com as Escrituras e com o Espírito de profecia. Quais crenças populares atuais entram em conflito com as Escrituras? Como a igreja, de que modo pode impedir que elas sejam incorporadas ao nosso sistema educacional? Eu vou listar aqui
pós-modernismo, né? Cada um tem a sua concepção de verdade. Cada comunidade vai dizer o que é certo, o que funciona ali. Você não se preocupa mais em o que é a verdade, mas o que funciona. É o pragmatismo, né? O que é que Deus disse que tem que ser feito? Você pensa assim, isso é relevante ou não? Agora nós nos tornamos o juiz. Construtivismo, o homem constrói a si mesmo. E aí a igreja não é mais sagrada, né? Cada um escolhe a igreja do jeito que você quer. A igreja não é santa, então escolhe uma igreja assim, outro escolhe uma igreja assim. É a igreja self-service, né? Você vai lá, tem vários pratos no restaurante, você escolhe quais você quer comer. A adoração pouco importa, as doutrinas pouco importa. É um negócio que onde você se sente, né? Pouco importa se está seguindo a palavra de Deus, pouco importa se é lido, estudado, aplicado isso aqui. É onde você se sente. Isso é um engano, isso é uma filosofia contrária ao ensinamento bíblico. Depois temos aqui marxismo cultural, né? Evangelho social, teologia da libertação. Precisamos atualizar a Bíblia, são todas filosofias e pensamentos contrários à palavra de Deus. Então, o cristão, ele não é nem de direita e de esquerda, ele não é nem de Paulo nem de Apolo, ele é bíblico. E ele vai sempre se pautar por um assim diz o Senhor. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se não compreendermos isso, jamais teremos um lugar no reino de Deus. Eu digo a você, querido amigo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.